Pronto, conseguimos. Show de bola. Vamos fazer a 5 do capítulo 8, então. Tem um floco de gelo com massa de 2 gramas. Bom, vamos vir aqui e vamos tirar os dados. Então, a massa do nosso floquinho, 2, aqui cuidem, tá, pessoal? Ó, 2 gramas, não tá no Sistema Internacional de Unidades, então eu vou colocar 2 vezes 10 na menos 3 quilogramas, tá? Cuidem a passagem de grama para quilograma para fazer certinho. É liberado da borda de uma taça hemisférica, de 22 centímetros de raio. Aqui a gente tem outra transformação de unidades, né? Então, já vamos marcando, já vão lendo e já vão marcando o que tá fora. E aí, quando for fazer a conta, ver se precisa, se não precisa. Nesse caso aqui, como a gente vai fazer cálculo de energia, precisa passar para sistema internacional, para que quando a gente chegue no final, a gente tenha a resposta em joules, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, raio igual a 22 vezes 10 na menos 2 metros. Então, 10 na menos 2 é os centímetros, e aí passei para metros. Não há atrito. Se não tem atrito, não tem forças dissipativas, então eu não vou ter variação na energia mecânica dali, tá? A energia mecânica vai se conservar. Qual é o trabalho realizado sobre o floco pela força gravitacional durante a descida do floco até o fundo da taça? Bom, ele vai descer, deixa eu botar de roxinho, da borda da taça, aqui, roxo não foi uma boa ideia, vamos pegar outra cor. Que cor que nós vamos pegar? Vamos pegar vermelho. Vermelho foi uma boa ideia. Então, ele vai descer dessa ponta aqui, vai deslizar pela lateral até ele chegar aqui no fundo, onde ele vai parar. Provavelmente, ele vai passar dessa fase, porque ele vai ter uma velocidade aqui, então ele consegue subir mais um pouquinho, volta e fica oscilando, né? Pensem no dia a dia de vocês quando a gente faz isso. O gelo fica oscilando lá embaixo. Nada disso vai importar, porque o trabalho é uma coisa que a gente chama de variável de estado. O que seria esse estado que a gente tanto fala na física e que vocês viram, por exemplo, no segundo ano, quando estudaram termodinâmica? O estado 1 do gás, o estado 2 do gás. Estado é definido pelas variáveis que são importantes para aquilo que a gente está estudando. Então, o que é importante para o trabalho? A trajetória não é importante. Então, isso que ele faz de descer pela lateral e de ficar oscilando lá embaixo não é importante para o trabalho. Porque não depende, né? Não depende da trajetória, não depende do caminho que ele está fazendo. O que depende, então? Só do estado inicial, vou botar um I aqui de inicial, e de onde ele para, que é aqui embaixo, que é o final. Só depende disso. E a diferença entre esses dois estados é a altura. E para nós, a nossa altura, se vocês olharem para essa taça, é o raio. Então, essa informação de raio que ele deu, na verdade, é a altura que o nosso bloquinho de gelo desceu. É a diferença de altura que ele vai percorrer. Então, o trabalho que a força-peso realiza no bloco é justamente essa diferença de altura. Tá? Então, como é que a gente vai determinar o trabalho? Pelo teorema da energia potencial. Na aula de ontem, vocês não estavam na aula de ontem, vou puxar as orelhinhas de vocês. A gente viu o teorema da energia cinética. Hoje, a gente vai ver o teorema da energia potencial. Qual que é o teorema da energia potencial? A variação de energia potencial de um sistema é igual... Como é que eu vou explicar para vocês de uma maneira que eu não fale errado? Você tem que trocar o sinal da variação, né? Essa energia perdida na variação da energia potencial, ela é igual ao trabalho, é isso.
Então, a energia cinética, ela é exatamente igual ao trabalho. Vamos escrever isso, que fica mais fácil de enxergar. Quando a gente tem o teorema da energia cinética, o trabalho é igual a essa variação. Então, se ganhou energia cinética é porque realizou o trabalho, se perdeu energia cinética é porque sofreu, entre aspas, trabalho, né? Agora, do teorema da energia potencial é o contrário. O trabalho é igual a menos, botei um menos bem enfático ali, a variação de energia potencial. Porque o que a gente vê, que o Halliday explica pra gente lá no início do capítulo, né? Que toda a energia cinética, ela foi ganha ou ela foi perdida, né? Se ela foi ganha da variação de energia potencial. Se ela foi perdida para o ganho de energia potencial. Então, existe uma troca de sinal aqui entre eles. Enquanto um ganha, se a energia cinética ganha, a energia potencial perde e vice-versa. Então, se esse cara aqui perde, este carinha aqui ganha. É transferido de um tipo para o outro, né? Faz sentido que transfira de um lugar para o outro. Então, tem esse sinal negativo aqui quando a gente está falando da energia potencial, tá? E aí, deem uma olhada no capítulo, porque ele explica com exemplo, ele explica com figuras, é bem legal. Tá, e aí como é que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente vai usar o teorema do trabalho na letra A e vai fazer trabalho igual a menos variação de energia potencial, neste caso, potencial gravitacional, né? Então, vamos fazer aqui abrindo. A primeira eu vou abrir para vocês, né? Final menos inicial. Como tem esse menos aqui, ele troca o sinal aqui dentro. E aí vai ficar 0 menos U. Não se percam, tá? Houve uma troca de sinal. O U era positivo, ficou negativo, aí eu troquei ele de ordem para ficar bonitinho. O 0 era negativo, ficou positivo, botei ele na frente para ficar bonitinho. É só um arranjo para ficar bonito, não precisa necessariamente fazer isso. Só não quero que vocês se percam. Tá, e aí o que muda de um para o outro, né? Sabendo que U é igual a massa vezes G vezes H, a massa é igual. Nos dois estados, nós estamos falando do mesmo bloquinho de gelo. Como não tem atrito, a gente está desconsiderando que vai ter gelo derretido, né? Enfim, então a massa vai ser constante para nós. G vai ser constante, é uma altura muito pequenininha para a gente considerar a variação em G. A altura ela é importante. Então, eu vou colocar esses dois aqui para fora, ó. M vezes G e o que varia é H0 menos H. Aí a gente vai ter que estabelecer um referencial, né? O que seria um referencial? A gente vai ter que marcar um ponto onde a energia potencial é zero. Porque a energia potencial ela é sempre relativa a algum ponto. Vou dar um exemplo para vocês assim, ó, quando a gente está falando, não é energia, mas é um potencial, tá? Não é energia, mas é um potencial. Quando a gente fala que a nossa tomada tem 220 volts, o que significa esse potencial de 220 volts? Que entre um buraquinho da tomada, a gente tem três, né? Um aqui e um terceiro. Entre um buraquinho da tomada e o outro, existe uma diferença entre eles de 220. Então, um deles vai ser o zero, que a gente chama de neutro. Se vocês enfiarem o dedinho no neutro, vocês não vão ganhar choque. E o outro vai ter 220, esse vocês vão tomar choque. Tá? Então, quem tomou choque enfiando o dedinho na tomada foi porque teve um azar danado, porque se tivesse botado o dedinho no outro buraco, não tomaria choque. Tá? Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós vamos ter que estabelecer quem é o nosso zero. Vou colocar que o fundo da taça é o nosso 0 metros. Então, a minha altura final vai ser 0. E aí, vou fazer o cálculo, que o meu trabalho vai ser igual 2 vezes 10 na menos 3, vezes evolução do Pokémon, né?
9,81, vezes a altura, que daí lá em cima vai ser igual ao raio. 22 vezes 10 na menos 2. E aí, o nosso trabalho, vamos colar, vai dar 4,3 vezes 10 na menos 3 joules, que é a unidade oficial. Tá. Aí, vamos ver o que ele pergunta na B. Qual é a variação de energia potencial do sistema floco-terra? Bom, vejam bem que a gente calculou o trabalho e o trabalho deu 4,3. O que diz o teorema? Que eu preciso trocar o sinal para ter a variação de energia interna. Então, na B, a gente não precisa fazer conta, a gente já tem o valor, a gente já tem o númerozinho. A gente só precisa determinar se é um ganho ou se é uma perda. Depois vocês assistam a aula de ontem, eu expliquei isso, que é super, super importante, tá, gente? Tem coisas importantes na aula de ontem que vão cair na prova 2 de vocês. Então, assistam, porque ela é importante. Eu preciso trocar o sinal de energia. Aí vocês vão dizer para mim, espero, né? Prof, mas energia é escalar, como é que ela tem sinal, que é uma coisa vetorial? Porque aqui, esse sinal não tem um sentido de uma coisa vetorial. Ela tem um sentido de ganho ou de perda, é um saldo. Quase como se fosse uma conta corrente da gente. Tem dinheiro na minha conta ou eu estou devendo para o banco? Eu ganhei energia ou eu perdi energia? Então, ele está me dando o sentido do fluxo de energia, o sentido da troca, da transformação. A gente precisa saber se a energia potencial foi ganha ou se ela foi perdida. Então, ela vai ser menos 4,3 vezes 10 na menos 3, de onde que eu tirei o valor? Da letra A do trabalho. Por que eu troquei o sinal? Porque é o teorema da energia potencial. Então, tá aqui, ó, foi perdida. Faz sentido que seja perdida porque eu estou perdendo a altura, né? E ela depende da altura. Quanto maior a altura, maior a energia potencial. Se ela perdeu a altura, ela perdeu a energia potencial. Se é uma perda, faz sentido que tenha esse sinalzinho de menos. Então, essas análises são super importantes que vocês consigam fazer. Quando vocês estiverem estudando, tentem fazer esse tipo de análise, tá? E ver se condiz com a situação, né? De ganho ou de perda. Na letra C, se a energia potencial é tomada como nula no fundo da taça, qual é o seu valor quando o bloco é solto? O que ele está perguntando na C é justamente o que eu fiz para poder resolver a letra A. Então, se eu estou dizendo que o final é zero, quanto que é o inicial? É justamente, vamos fazer a continha bonitinha, mas é exatamente aquele valor ali, né? Porque se eu não tenho nenhuma participação da inicial, todo ΔU é a final. Mas vamos colocar isso na fórmula para vocês enxergarem. ΔU é U menos o zero. Esse cara aqui é zero. E eu fico com U igual a ΔU. Só invertir, tá? Então, o meu U vale menos 4,3 vezes 10 na menos 3 joules. Não, peraí. Deixa eu ver se eu não troquei. Tomado como nula no fundo da taça. Eu troquei ali. Perdão, gente. Peraí. Que eu troquei aqui. Não era para ele dar negativo, foi ali que eu percebi. É aqui, ó. É a final, é no fundo da taça. É esse que é zero. Pronto, corrigido. Então, fica... Deixa eu... Peraí. Vamos arrumar a cacaquinha. Vai ficar ΔU igual a menos a inicial. Vou inverter o sinal, ou como vocês gostam de fazer, multiplicar por menos 1. E aí vai ficar inicial igual a menos a variação de energia. Agora sim, agora vai dar certo, porque agora eu vou trocar o sinal. 4,3 vezes 10 na menos 3 joules. Pronto. Perfeito, isso aí. Agora, vamos ver o que ele pede na letra D. Vamos fazer aqui no cantinho a D. Se em vez disso a energia potencial é tomada como nula no ponto onde o floco é solto,
Ou seja, vamos fazer de rosa. Aqui em cima eu tenho 0. Qual que é o valor quando atinge o fundo da taça? Se está abaixo de 0, eu já vou esperar ter uma resposta negativa, tá? Então, eu espero encontrar algo negativo. Vamos ver se nós vamos encontrar algo negativo. Para vocês verem que o valor e o sinal, ele é arbitrário. É completamente diferente de quando você tem um vetor que não é arbitrário e eu não posso simplesmente sair trocando. Eu tenho que obedecer a regra da mão direita, eu tenho que ver em que direção que tá, se tá no X, se tá no Y, se tá no Z. Aqui não. Aqui só depende de quem é o meu zero. É super arbitrário, então ele é escalar. Tá? Aquele mais e aquele menos é só pra gente se encontrar. Então, vamos fazer de novo. Delta U igual a U menos o zero. E agora sim, ele está me pedindo que a inicial, vou fazer de rosa, essa aqui seja 0. Aí agora vai dar aquela que eu estava fazendo, ó. Igual a U, então é menos 4,3 vezes 10 na menos 3 joules. Encontrei o negativo, que era o que eu estava esperando, né? Aí tá lerdo hoje de novo. Ontem ele fez isso, ele não trocava as cores. Prontinho. Então, vejo que antes de eu começar a fazer a conta, eu já olhei para aquilo ali e disse, tá abaixo do eixo do meu zero, né? Tá abaixo do meu referencial, espero encontrar algo negativo. Cheguei lá na resposta final e encontrei algo negativo. A chance disso estar errado é pequena, né? Encontrei algo que eu esperava. Vamos ver a letra E. Se a massa do bloco fosse duplicada, os valores das respostas do item A D aumentariam, diminuiriam ou permaneceriam o mesmo? Eles aumentariam. Como que eu sei que eles aumentariam? Porque eu tenho que analisar, cada um deles está me pedindo energia potencial e ele está relacionando com a massa. Então, a energia potencial é M vezes G vezes H. Se eu quero relacionar a energia potencial com massa, eu tenho que deixar os dois sozinhos do mesmo lado da equação. Então, vou pegar a massa e vou passar para cá. Tá multiplicando, passa dividindo. Vou ter U dividido pela massa igual a uma constante. Ah, mas a altura não é constante, prof. Mas a diferença de altura ali eu estou sempre analisando a mesma situação. Se eu fizer a mesma situação várias vezes, essa diferença de altura que eu faço, ela não é uma variável, porque eu estou sempre fazendo no mesmo ΔH. O que ele está mudando é a massa, tá? Então, nesse caso, por causa do tipo de pergunta que ele fez, eu vou pensar com G sendo constante e H sendo constante. Lembrando que esse Hzinho, eu estou falando da diferença de altura ali, tá? É um ΔH implícito ali. Bom, o que a gente encontrou? Uma divisão entre os dois, né? E se eu tenho divisão entre duas variáveis, elas são diretamente proporcionais. Se a massa aumenta, o U aumenta. Como é 1 por 1, né, eles estão elevados na mesma potencial ali, esse está elevado na 1 e esse na 1, se a massa duplicar, o U duplica também. Vocês têm que cuidar quando tem uma raiz quadrada, quando tem um elevado ao quadrado, porque eu não posso dizer que é diretamente proporcional. Eu encontrei esse erro quando os alunos foram comparar a velocidade com a energia cinética. A velocidade não é proporcional à energia cinética. Porque a velocidade está ao quadrado e a energia cinética não. Então, o quadrado da velocidade é proporcional à energia cinética. Tá? Deixa eu só botar a resposta aqui, e aí eu mostro isso para vocês em conta. Então, eles são, vou justificar, né? Proporcionais. Dizer que são proporcionais pode, tá? É o diretamente proporcionais que é um problema. Então, o U e o M, o U e o H, o U e o G são diretamente proporcionais.
Agora, quando eu faço energia cinética, eu tenho mv ao quadrado sobre 2. Vou pegar o v e vou passar para lá. O que fica? Fica k dividido pelo quadrado da velocidade. Nem vou escrever o resto, tá? Para não ficar poluído. Então, eu posso dizer que velocidade é diretamente proporcional a k? Não. Eu posso dizer que o quadrado da velocidade é diretamente proporcional a k? Posso. Tem que cuidar esse quadrado aqui. Por quê? Porque se eu duplicar a velocidade, se eu fizer 2v, o que eu vou ter no k? Eu vou ter que levar esse senhorzinho ao quadrado. Eu vou ter 4k. Aqui não é igual, né? Vamos botar uma flecha. Eu vou ter 4k. Então, se eu duplicar v, o meu k quadruplica. Minha mesa tá falhando aqui. Quadruplica. Se eu triplicar esse daqui, se eu fizer 3 vezes v, eu vou ter que levar esse 3 ao quadrado. O k vai ficar 9k. Então, não é diretamente proporcional, tá? Tem que ter esse cuidado aí quando vocês forem justificar por escrito. Talvez comigo não apareça isso, porque eu não estou fazendo a parte prática com vocês esse semestre. Isso normalmente aparecia na parte prática quando eu pedia para os alunos analisarem. Mas é bem provável que os professores de prática peçam relatórios para vocês, e nesses relatórios vocês precisam colocar as análises de vocês, tá? Coloquem. É uma dica que eu dou. Justifiquem todos os passos que vocês fizerem, para fazer bem bonitinho o relatório de vocês. E aí tenham cuidado na hora de dizer se é diretamente proporcional ou não, cuidando se tá ao quadrado. A mesma coisa o inverso, tá? É inversamente proporcional, caso aparecer, né? Por exemplo, se a gente pegar massa e velocidade, eles são inversamente proporcionais. Como é que eu digo? O quadrado, aqui, o quadrado da velocidade é inversamente proporcional à massa. Tem que aparecer aquele quadrado ali. Daí vai dar certo. Então, quando vocês forem fazer os relatórios de vocês, tenham muito cuidado com isso, tá? É um detalhezinho, mas ele é muito importante. Bom, a 5 tá feita.